A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos que estão acompanhando mais este vídeo para receber mais esta palavra de vida, essa palavra de esperança para a nossa vida. Nesta oportunidade eu quero falar sobre o ânimo. Quero falar sobre algo fundamental para mim e para você, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ter motivação para avançar rumo a tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A pessoa que procura ter o seu coração animado é a pessoa que começa a desenvolver na sua vida excelentes relacionamentos. Relacionamento consigo mesmo, porque a pessoa que é desanimada, ela fica emocionalmente abatida e a tendência dela é se isolar, a tendência dela é se acolher no seu campo de sofrimento e dificultar muitas vezes o relacionamento social, relacionamento familiar, porque geralmente a pessoa que fica aí desanimada, ela perde ali o seu bom humor e isso dificulta muitas vezes o relacionamento entre as pessoas. Então a gente percebe que ter um coração animado é muito importante para que eu e você possamos viver tudo aquilo que de melhor o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo muito crítico, que tem assolado o coração de muitas pessoas e até mesmo de muitos cristãos e até mesmo de muitos pastores e líderes ministeriais que têm sido abocanhados pelo desânimo na sua vida e com isso têm trazido dificuldades de relacionamento, dificuldades de avançar espiritualmente e viver aquilo que Deus tem preparado. Mas aí fica um questionamento interessante para mim e para você que estamos tendo esta oportunidade nesta palavra hoje. É possível um homem, uma mulher de Deus, em um determinado período da sua vida, atravessar um tempo de sequidão emocional, de encarar o desânimo na sua trajetória? Será que isso é possível acontecer? E nós vamos estar falando aqui a palavra de Deus, explanando sobre esse questionamento que pode ser muito útil para mim e para você em um determinado período da nossa vida. E quem sabe não seja uma palavra revelada para o seu coração nesta oportunidade. O texto que eu quero compartilhar é o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, aonde Jesus ele relata a seguinte palavra: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Espírito Santo fale comigo e com você nesta mensagem. Essa palavra, ela foi relatada por Jesus, o Filho de Deus. E aqui é um texto que deixa muito claro para cada um de nós um chamamento, um convite, um incentivo para mudar a ocasião. E a situação é bem clara aqui sobre desânimo, sobre a aflição de alma, sobre um momento de angústia, algo que traga um cansaço emocional para a nossa vida. E Jesus, ele convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui nós temos uma boa notícia. Há uma solução para o homem em tempos de angústias,
tempos de aflição de alma, tempos de tristeza, de sobrecarga emocional ou até espiritual que possa vir sobre a nossa vida. Há uma saída, há uma porta chamada Jesus Cristo. E aquele que entra por ela vai encontrar descanso para a sua alma, vai encontrar o refrigério para a sua vida. E essa angústia, essa aflição vai sair, vai ir embora, e o Filho de Deus vai trazer para mim, para você, esse tempo de bonança emocional, espiritual, que nós tanto precisamos. Então, o texto ele deixa claro para mim e para você que existe uma saída. Muitas vezes alguém possa questionar, mas será que um momento desse pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que serve e busca Deus, e pode atravessar aí um momento de sequidão emocional e espiritual, um momento de aflição de alma na sua vida? É preciso que eu e você entendamos o porquê Jesus deixa essa palavra. Essa palavra, ela está fechando o contexto de todo o capítulo 11. O capítulo 11 do Evangelho de Mateus está falando sobre um homem de Deus. Na verdade, um homem que foi grandemente elogiado por Jesus, foi colocado como o maior de todos os profetas nascido de mulher. João Batista. João Batista, ele foi um homem que foi levantado por Deus em cumprimento de uma profecia, que viria um precursor, né? Aquele que viria antes de Jesus para anunciar o caminho, ali, anunciar a vinda do Messias, para que o povo preparasse o caminho para a salvação. João Batista era o cumprimento de uma profecia. João Batista teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João Batista anunciava a palavra com muita autoridade espiritual, de forma que muitos líderes religiosos da época iam ter com ele. E ele falava com propriedade: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, era um homem cheio de autoridade, um homem cheio do Espírito Santo, levantado por Deus. Quando a gente olha a vida de João Batista, quando ele vê Jesus se aproximando ali no batismo nas águas, ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus prometido para libertar Israel e iniciar ali a implantação do reino de Deus na terra. Quando Jesus vai até as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, ele fala, olha, mas eu que tenho que ir até você e você que vem a mim. E Jesus fala, ó, convém que seja assim por enquanto, convém cumprir toda a justiça de Deus. E ali ele é batizado nas águas por João Batista. Olha as experiências que João Batista tem na sua vida ali diante de Jesus. Ele mesmo disse aos seus seguidores, eu vos batizo com água, mas vem outro após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas palavras foram ditas por João Batista. Agora, nós estamos aqui no capítulo 11. O que é que está acontecendo aqui nessa história, neste capítulo? João Batista, por causa da sua pregação de autoridade contra o pecado de Herodes e Herodias, que era a liderança ali governamental ali da sua região, ele pregava contra o adultério de Herodes. E por causa disso, ele acabou sendo aprisionado e corria ali risco de vida. E no meio daquela situação de aflição ali dentro da prisão, João Batista começou a atravessar um momento de aflição de alma. O desânimo começou a querer dominar o coração de João Batista, o maior dos profetas relatado ali por Jesus.
um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Agora, ali dentro da prisão, está atravessando uma aflição de alma muito forte. Então ele chama 2 dos seus discípulos e envia esses seus discípulos até Jesus e manda os seus discípulos perguntar a Jesus: olha, é tu mesmo que havia de vir ou esperaremos outro? É uma coisa que nos leva a pensar o que é que estava acontecendo com João Batista, o profeta, que sabia muito bem quem era o Messias, e agora praticamente ele estava questionando se Jesus era o Messias mesmo que havia de vir ou se deveriam esperar outro. O desânimo faz isso comigo e com você. O desânimo muitas vezes nos leva a questionar a promessa de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus para a nossa vida. O desânimo, ele faz isso comigo e com você. Se aconteceu com um profeta, um homem elogiado até mesmo por Jesus, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, momentos da nossa vida que nós atravessamos angústia, aflição de almas, mas a boa notícia é que há uma saída, há uma solução para mim, para você, ser livre dessa aflição, ser livre do desânimo, desse abatimento de alma, que muitas vezes quer impedir que eu e você avance rumo a tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então aqueles 2 discípulos foram até Jesus e perguntaram a Jesus conforme a solicitação de João Batista. Jesus, ele responde da seguinte forma: vai e responda para João, fala para João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o reino dos céus. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o seguinte para João: sou eu mesmo, os sinais, a implantação do reino de Deus está acontecendo e feliz aquele que ficar firme. Feliz aquele que não se escandalizar em mim. Feliz aquele que ficar firme naquilo que conhece, naquilo que sabe. Aquela palavra foi um incentivo tremendo para João Batista, que manteve a sua palavra de autoridade, de instrução para Herodes até o fim da sua vida. Ele foi morto, sua cabeça foi cortada e oferecida ali num prato, mas a gente vê que João Batista permaneceu firme no seu ministério, animado, certo do que ele estava fazendo diante de Deus. E essa palavra, Jesus, ele relata para os seus ouvintes, concluindo toda essa história do contexto que nós vemos no capítulo 11. Como João Batista, que estava ali aflito, abatido, recorre a Jesus e recebe uma palavra que trouxe ânimo, que trouxe refrigério para que ele permanecesse firme no caminho de Deus, assim também não vai ser diferente para os ouvintes de Jesus nesta ocasião e para mim e para você, que hoje temos aqui a palavra, o Evangelho de Mateus capítulo 11 à nossa disposição. Se nós estivermos passando um momento de questionamentos, momento em que o desânimo, o abatimento devido às situações que nós estamos passando, se nós estamos atravessando este momento, há uma solução. E Jesus mostra justamente esta solução para mim e para você. Quando ele diz aqui: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma solução para mim e para você. Vamos até o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a solução para mim e para você alcançar ânimo, motivação, para que a gente continue avançando e vencendo na nossa vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
tantas pessoas procurando esse descanso por aí, procurando esse descanso nas coisas terrenas e nunca encontram. Esse descanso para a nossa alma está no Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele fala: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vemos aqui Jesus mostrando para mim e para você que é possível eu e você vencermos um momento de desânimo, de aflição de alma, que possa de repente nos surpreender na nossa vida. Muitas pessoas pensam que cristãos, os filhos de Deus, nunca estão sujeitos a passar um momento desse. Que diga então o Filho de Deus, o próprio Jesus. Jesus, que ele mesmo deu esta palavra, ele se desfez da sua glória, se fez homem, habitou entre nós e pôde sofrer na sua pele, como homem, o que é atravessar um momento de angústia. Se você ler Mateus capítulo 26, Jesus, no mesmo dia que ele ia ser preso ali pelos seus perseguidores, ele vai até o jardim Getsêmani para orar, para buscar a Deus, e levou 3 dos seus discípulos com ele. E falando para que os discípulos orassem juntamente com ele, porque a alma dele estava triste até a morte. Jesus estava encarando como homem um momento de aflição profunda, um momento de angústia de alma, e precisava vencer aquele momento, porque aquela situação que estava por vir estava oprimindo a vida dele emocionalmente. Então, Jesus pede para os 3 discípulos orarem, vigiar com ele, e ele foi um pouco além, e ali ele orava ao Senhor. E a gente vê que essa aflição foi tão profunda que Jesus ele chegou a suar gotas de sangue. Foi algo crucial ali que Jesus estava atravessando. Mas Jesus ensinando em prática. Nós temos uma saída para a nossa vida quando a gente busca a presença de Deus. Na presença de Deus, o Salmo 16, versículo 11, nos fala que há abundância de alegrias. Jesus ele vai para a presença de Deus e orava ao Senhor, orou por uma vez, voltava, encontrava os discípulos dormindo, voltava na presença de Deus novamente, dizia as mesmas palavras, e ali colocava a sua situação de aflição diante de Deus, e a segunda vez os discípulos estavam dormindo novamente. Jesus voltou pela terceira vez, e as mesmas palavras. A Bíblia diz em Lucas que anjos do Senhor confortavam Jesus naquela busca por aquele livramento daquela situação que ele estava atravessando. É interessante que a gente vê em Mateus capítulo 26 que Jesus ele entra no Getsêmani muito aflito, muito abatido, o desânimo querendo dominar a vida dele, mas ele busca a presença de Deus. Ele é fortalecido pelo Senhor. E quando a gente vê Jesus saindo do Getsêmani no final dessa história, a gente vê Jesus pronto. A gente vê Jesus corajoso, determinado, dizendo aos discípulos: vamos, porque é chegada a minha hora, já se aproxima o que me trai. A gente vê uma diferença muito grande e a gente percebe. Jesus, o Filho de Deus, passou por um momento desse. Por que eu e você não estamos sujeitos a ser surpreendidos de repente por um momento em que o desânimo quer dominar a nossa vida? Então, é possível sim, homens e mulheres de Deus passarem momentos de angústias, momentos de aflição de alma, momento em que o abatimento emocional é forte e o desânimo queira dominar e ditar as regras da nossa vida. É possível acontecer. Se nós fôssemos explanar pela Bíblia quantos personagens nós podíamos aqui mencionar que venceram o momento crítico de aflição de alma na sua vida. Elias, por exemplo, fez uma oração, um desafio com 850 falsos profetas. Ele faz uma oração e Deus responde a sua oração
através de uma coluna de fogo que desceu do céu e consumiu ali todo o holocausto, todo o altar que ele tinha preparado no Monte Carmelo. Com uma experiência dessa, talvez eu e você pensaríamos, nossa, que Deus tremendo, e eu sou um homem de Deus, porque fiz uma oração e o Senhor, pela sua misericórdia, respondeu de uma forma sobrenatural. Porém, quando a gente olha a história de Elias, ele ouve da rainha Jezabel que ela queria cortar a sua cabeça. Elias, ele ouvindo aquelas palavras, ele começa a julgar no seu coração que ele não teve sucesso no seu intento, que o seu ministério não foi bem sucedido porque ele não conseguiu alcançar o coração do rei Acabe e da rainha Jezabel. E por causa disso, a gente conhece um pouco a história. Elias ele começa a fugir, isolado, solitário, pelos desertos, até que ele se esconde dentro de uma caverna, desanimado. E quantos, talvez hoje, talvez você acompanhando esse vídeo, não esteja aí acolhido dentro de uma caverna, porque acredita não ter tido sucesso, não ter dado conta do recado, daquilo que Deus esperava de você, ou talvez que alguém esperava de você, e agora você fica encolhido dentro de uma caverna, dominado pelo desânimo, pelo abatimento de alma. Porém, a história fala que Deus foi atrás de Elias, e é isso que Deus faz. Deus não quer que eu e você fiquemos desanimados, abatidos. Deus vem até nós com uma palavra. Jesus foi até João Batista emitindo uma palavra de fortalecimento para a sua alma. Deus foi atrás de Elias. E Elias fala, olha, só eu fui zeloso, não fui melhor que os meus pais. Peço que o Senhor tire a minha vida. Não quero mais viver. Tamanho era o profundo desânimo que estava no coração de Elias. Porém, Deus emite a palavra de fortaleza para Elias e pede para Elias voltar pelo caminho que ele veio. Vamos recomeçar. E ali foi o ânimo de Elias, a fortaleza para o coração do profeta, que continua o seu ministério de uma forma vitoriosa. E tantos outros personagens que a gente poderia mencionar, que venceram o desânimo, o abatimento de alma. Se você ler, por exemplo, o Salmo 42, o salmista, ele ansiava pela presença de Deus. Por quê? Ele estava atravessando ali talvez uma situação de perigo, de aflição de alma muito grande, e ele estava sendo afrontado por isso. E ele falava assim, olha, ele ouvia a palavra, onde está o teu Deus? Que Deus é esse que você serve, que permite você passar por tudo isso? E quando ele ouvia e ficava refletindo isso, ele se afligia ainda mais, porque ele se lembrava que ele estava sempre na casa de Deus, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, e agora ele está naquela situação, ou seja, olha o que desânimo faz na vida do homem. Ele enche o nosso coração, a nossa mente de questionamentos, e atrofia a nossa fé, e faz a gente ficar amarrados na situação, sem nunca avançar na nossa vida. Mas de repente o salmista, ele vai ensinar para mim e para você. Nesse tempo de crise emocional, desânimo, abatimento da alma, tristeza, eu e você precisamos tomar uma posição. Esse é o segredo para mim e para você. João Batista precisou tomar uma decisão. Quando ele viu que o desânimo estava forte no coração, fazendo com que ele até mesmo questionasse se Jesus era o Messias mesmo que havia de vir, ou se ia ser outro, ele toma uma posição. Vou acabar com esse questionamento aqui. E ele envia 2 dos seus discípulos para perguntar a Jesus, de modo que ele recebe a palavra de vida, palavra de fortalecimento. E a gente vê que o salmista do Salmo 42, ele precisou tomar uma posição. Ele fala para ele mesmo, por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Ou seja, o salmista começou a deixar de lado aquele questionamento, começou a deixar de lado aquela situação que o afligia,
e começou a voltar o seu coração para Deus. E ele falava para ele mesmo, ele procurava ele mesmo se convencer. Fica firme. Por que está triste a minha alma? Fica firme. Você ainda vai exaltar ao Senhor pela vitória de Deus na sua vida. Que eu e você possamos ter um posicionamento. Porque senão o desânimo vai nos abocanhando e vai ditando as regras da nossa vida e vai nos levando cada vez mais longe de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quando a gente olha o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, nós vamos encontrar neste versículo um divisor de águas neste livro. O momento de posicionamento do profeta Jeremias diante da situação que ele estava encarando. Jeremias era um profeta e através dele Deus tinha falado tudo o que ia acontecer. Jeremias sabia todo o caos que estava por vir. Ele profetizou isso diante do rei. Mas quando tudo começou a vir à tona, acontecer na prática, Jeremias começou a ver Jerusalém destruída, queimada a fogo, o povo levado para a Babilônia de forma escravizado, cativo. E toda essa situação causou um mal-estar emocional muito grande na vida do profeta. E ele chorava muito por essa situação. E quando a gente começa a ler o livro de Lamentações, nós vamos ver todo esse lamento, todo esse pesar pela situação que o povo israelita estava passando, e a gente percebe que o emocional de Jeremias estava comprometido. Ele estava tendente a ir para uma depressão por causa de tudo aquilo que ele estava alimentando a sua vida. Mas no capítulo 3 de Lamentações, versículo 21, ele fala assim, olha, disto me recordarei eu, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Uma versão fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O que a gente percebe é que Jeremias, ele teve um posicionamento. Ele fala assim, olha, vou parar de encher o meu coração com todo esse caos, com toda essa situação difícil que nós estamos passando, e vou começar a voltar o meu coração para aquilo que me traz esperança, que é a promessa de restauração, que o meu Deus me disse que vai acontecer. Jerusalém voltará a ser povoada, voltará a ser nação. Jeremias sabia disso. E ele então faz uma troca, ele tira do coração dele todo aquele pesar, toda aquela tristeza, todo aquele caos e começa a encher o coração dele com a promessa, com aquilo que o animava, com aquilo que enchia ele de esperança e de vida. Posicionamento, meu querido. Eu e você não vamos ser diferentes. Talvez você possa estar encarando um momento crítico, desânimo, talvez tenha perdido o seu emprego, talvez o relacionamento da sua família tenha estado dificultoso por uma enfermidade ou por um problema qualquer, e você tem sido dominado pelo desânimo na sua vida. Talvez você, pastor, líder ministerial, desanimado com toda essa paralisação, não desanima não afrouxa as suas mãos, porque toda a nossa obra há uma recompensa. Eu e você precisamos ter um posicionamento a partir de agora. Jesus, ele disse, vinde a mim. Ele não forçou ninguém. Vinde a mim. Tenha um posicionamento na sua vida. Vinde a mim. Venha a mim. Vamos orar. Vamos voltar o nosso coração para a Bíblia, para a palavra de Deus. Vamos voltar o nosso coração para aquilo que traz esperança para a nossa vida. E nós vamos encontrar o alívio, o refrigério, o descanso para a nossa alma. A Bíblia nos diz em 2 salmos, o Salmo 27 e o verso 14, diz aqui para mim e para você, olha. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Nós precisamos colocar em prática essa palavra. Espera no Senhor, anima-te. Volta o seu coração para Deus, para o Filho de Deus, para Jesus, para a porta que está aberta. Se eu e você adentrar por esta porta, nós vamos encontrar pastagem, nós vamos encontrar refrigério, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Não há outro caminho para que eu e você possamos recorrer. Não há outra saída para mim e para você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é a saída, a solução para mim e para a sua vida. Outro salmo, o Salmo 31 e o verso 24, diz aqui a palavra: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esforçai-vos. Que eu e você possamos, nesta oportunidade, ter um posicionamento. Eu vou me posicionar, eu vou buscar a Deus, eu vou derramar meu coração na presença de Jesus, o Filho de Deus, e eu vou encontrar esse descanso que eu tanto preciso para a minha vida. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Homens e mulheres de Deus podem sim atravessar momentos críticos, problemas emocionais que possam surpreender durante a sua trajetória aqui na Terra. Mas nós aprendemos com tantos outros personagens aqui que descrevemos que é possível eu e você sermos livres, e a nossa saída está em Deus, está no Filho de Deus, Jesus Cristo, a porta aberta para a nossa vida, para que nós possamos ter ânimo, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ter excelentes relacionamentos, para que nós possamos ter a felicidade que o Senhor tem preparado para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, no nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta vida que acompanha esta palavra, que recebe essa direção de vitória, essa palavra de liberdade emocional e espiritual, que eu e esses irmãos que acompanham esta palavra, nesta oportunidade, Pai, possamos ser fortalecidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor, pelo poder da sua palavra. Livra de todo desânimo, Pai. Livra de todo abatimento e traga fortalecimento emocional e espiritual sobre a nossa vida. Declaro a sua paz, declaro a sua alegria, declaro a vitória do Senhor, Pai, sobre esta vida, sobre esta família representada aí do outro lado deste vídeo. O Senhor alcance e dá vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe você, sua casa, e vivamos essa palavra. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.